Só um instantinho que vai começar. Pronto, gente, já está gravando. Olá, Maria, boa noite para você que está chegando agora. Seja bem-vinda. Gente, então agora, por favor, eu peço que vocês coloquem aí no chat o nome completo de vocês, tá bom? Que a gente já está realizando a gravação e eu já consigo salvar. Maria Pereira, que entrou agora. Pronto, a Aline também. Isso, Aline, boa noite. Aline e Maria, vocês duas que entraram agora, acho que vocês não chegaram a ouvir, nós estamos gravando a nossa aula e eu peço que vocês, por favor, coloquem aí no chat o nome completo de vocês, tá bom? Que aí vai servir como frequência, certo? Então podem colocar aí, tô vendo aí que tá todo mundo colocando. Pronto. Gente, por que que eu quis fazer esse momento com vocês hoje, né? A nossa primeira aula, quando a Vitória falou comigo, aí eu fiquei assim, vixe, coloca só lá no portal e não tem um contato, né? Porque a gente está muito acostumada a ter esse contato de ver, de conhecer, de conversar, de tirar dúvidas, né? E aí eu quis, a partir de hoje, sempre que possível, a gente ter esse momento, nem que seja rapidinho, porque a gente sabe que todo mundo tem os seus afazeres, né? Tem o trabalho, alguns podem no dia, outros não podem. É por isso que é importante a gente estar gravando para disponibilizar depois e não prejudicar ninguém, certo? Então, como nós vamos começar a falar de documentação, muita coisa está mudando na educação de uns tempos para cá, né? Principalmente com a implementação da BNCC, né, que é a nossa base comum curricular. Então, é importante que a gente tenha, né, esse cuidado de estar sempre atualizado, né? Vocês viram que na LDB, quando vocês pegaram a LDB, ela tá quando vocês abriram, ela tá toda arriscada, não tá? Aquilo ali tudo foi a atualização que passou, que aconteceu, né? Então imagina se nós, Rainara, boa noite, seja bem-vinda. Eu peço, por favor, que você coloque aí no chat o seu nome completo, tá bom? Vai servir para nossa frequência. E aí, gente, tudo aquilo mudou. Então, vocês já pensaram se a gente pegar a LDB, né, sem estar atualizada? E nós, na nossa profissão, né, na área da educação, independente de ser professor, de estar lá na secretaria, vocês ainda que estão se preparando para isso, para lidar com toda a escrituração escolar, é que precisam estar embasados realmente. Então, a gente precisa conhecer a lei, né? Não é decorar, né? Porque vocês já pensaram a gente ter que decorar aquilo tudo? Não, mas sempre tem engavetado lá pertinho de mim, para na hora que eu precisar, eu tiver uma dúvida, eu vou lá me embasar, né? Ou eu ter arquivado no meu computador, ou eu ter no meu celular, mas eu sempre estou procurando ler e sempre está procurando ver o que mudou, né? Porque se a gente pensar na educação, algumas coisas demoram muito a acontecer e outras acontecem muito rápido, né? Tipo, a nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela já tinha sido, né? Já tinha sido falada que o Brasil precisava ter uma BNCC, sabe onde? Lá na nossa Constituição, no ano de 1988. Lá na nossa Constituição. E depois, na nossa BNCC, na nossa LDB, desculpem, a atual, né, a 9394/96, também já tinha falado em BNCC. E olha quando foi que a BNCC veio surgir, né? Muito tempo depois, né? Então, isso que é importante, a gente estar sempre parando para pensar e para se atualizar, certo? Então, eu vou estar agora colocando aqui para vocês os nossos slides, certo? Para a gente dar início à nossa aula. Combinado? Aí vocês me dizem daqui a pouco se vocês estão conseguindo visualizar, certo?
Só um momentinho, que ele demora só um pouquinho a aparecer. Só um instante. Porque quando a gente projeta os slides, aí eu fico sem acesso a vocês aí, mas eu vou colocar aqui no celular, certo? Aí a gente consegue. Só ver aqui se já está aparecendo para vocês. Pronto, vocês estão conseguindo visualizar já os slides? Coloquem aí para mim no chat, se sim. Aí eu vou acompanhar aqui pelo celular enquanto eu projeto no computador. Sim, ótimo. Pronto, gente. Então, hoje nós vamos começar a falar, de acordo com o nosso calendário, sobre os documentos escolares, administrativos e de gestão, parte 1. Por quê? Quando eu enviei o calendário para vocês, vocês perceberam que nós não vamos ver tudo de uma vez, né? Eu segui a ementa da disciplina, né? Que foi me enviada, e aí eu dividi para ficar até melhor a nossa compreensão, certo? Então, hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos falar do plano de disciplina, que também é conhecido como plano anual. Nós vamos falar do diário escolar, do boletim, do histórico e da transferência, certo? De início, é preciso a gente conhecer e saber, né, que esses documentos escolares, administrativos e de gestão devem estar sob a guarda e a responsabilidade da secretaria da escola. A expedição dos documentos deverá sempre acontecer em duas vias, devendo uma ser arquivada na pasta do aluno interessado ou arquivo da secretaria da escola para posterior comprovação, se necessário. Veremos alguns agora, certo? Interessante, gente, que esses arquivos, essas duas vias, elas são imprescindíveis, né? Porque eu não sei se você já conhece algum caso de uma pessoa que estudou somente até a quarta série, né? Que era a antiga quarta série, hoje a gente já não chama mais de quarta série, né? As nomenclaturas mudaram, por quê? Porque nós sabemos que antigamente a gente tinha a alfabetização, aí tinha da primeira à oitava série, não era assim? Na minha época, eu ainda concluí pela oitava série, né? Hoje é nono ano. O ensino fundamental, hoje, ele é de 9 anos. Ou seja, o primeiro ano que eu chamo hoje, ele é a minha antiga alfabetização. E o meu nono ano é a minha antiga oitava série. Né? Então, digamos que uma pessoa que estudou até a quarta série, lá antigamente, um caso que aconteceu até com o meu tio, tem uma escola aqui próximo da minha casa, e ele mora fora, e ele estava precisando comprovar até que série ele tinha cursado para requerer um benefício lá. Então, a minha mãe foi, procurou lá na escola vizinha, e há quantos anos, né, ele não havia estudado aqui? Não tem mais nem eras. Né? Eu acho que eu não era nem nascida ainda, eu acho não, tenho certeza que eu não era nem nascida ainda. Né? E aí, só um momentinho, gente, que eu vou aqui aceitar uma pessoa. Olá, Nayara, boa noite. Agora eu vou voltar aqui a apresentar para vocês, certo? Só um instante. Pronto. E aí, se esses documentos, né, não fossem arquivados na secretaria da escola, porque nós sabemos que nós temos os tipos de arquivo, né? Nós temos os arquivos ativos e nós temos o arquivo morto. Então, no caso, tá falhando muito o áudio? Pode ser a tua internet, tem mais alguma pessoa pedindo aqui. Tá falhando para todo mundo, qualquer coisa eu tiro o fone, me digam aí, por favor.
Não está conseguindo visualizar, mas é porque eu tirei um momentinho aqui para aceitar as pessoas que entraram agora. Pessoal, quem teve acesso agora à nossa sala, por favor, coloquem aí no chat o nome completo para vocês, tá certo? Pronto, deve ser algum probleminha aí, porque um está ok, outros não está, mas não se preocupem que vai ser disponibilizado lá no portal, combinado? Então, não se preocupem se vocês não conseguirem visualizar, tá certo? Renata aqui, pronto. Mais uma vez, quem teve acesso à nossa sala agora, por favor, coloquem aí no chat o nome completo de vocês que vai servir para a nossa frequência, tá bom? Olha que coisa boa, nós já estamos com 19 pessoas na nossa sala. Voltando agora, certo? Como eu estava falando, como é importante, né, essa questão do arquivo, a questão do arquivar. Por quê? Porque se não tivesse arquivado, ele ia ter acesso a isso? Não ia, né? Então, todo e qualquer documento escolar, ele precisa ser emitido em duas vias, mesmo que o aluno não tenha concluído, mesmo que ele seja transferido, precisa estar lá arquivado na escola, para mostrar que ele fez parte, né, que aquela escola fez parte da vida escolar dele, independente dele ter cursado um único mês, porque nós sabemos que tem muitas crianças, né, que acabam, né, saindo muito de escola, os pais se mudam muito, né, mas mesmo assim a pastinha dele tem que estar lá, porque quando ele vai ser matriculado, não é pedido aquela pastinha e tudo, então além daquilo ali, a gente ainda tem outra pasta para poder estar arquivando todos os documentos referentes a isso, certo? E para iniciar, nós vamos trabalhar com o plano de disciplina, certo? Tem mais uma pessoa pedindo para entrar. Só um instante. A gente tem que aceitar todos para não ter problema. Pronto, já aceitei. Certo? E aí, gente, o que é esse plano de disciplina? É aquele plano que os professores chamam popularmente de plano anual, certo? A gente sabe que o plano anual ele tem que conter tudo que vai ser trabalhado durante um ano, né? O próprio nome já está dizendo. Então, esse plano anual, hoje, né, ele é chamado de plano de ensino, certo? Esse plano de ensino, ele tem que ser referente a cada componente curricular. Professora, e o que é componente curricular? É o novo termo que nós já estamos utilizando agora com a BNCC para o que a gente chamava de disciplina, certo? Então, tá assim, plano de disciplina, porque na ementa de vocês ainda estava essa nomenclatura, certo? Agora, vocês já vão estar sabendo, se não sabiam ainda, certo? A gente vai ficar atento para que disciplina, hoje, eu chamo de componente curricular, certo? Então, esse é o novo termo que eu vou estar utilizando. Então, aí na nossa descrição, o que que ele diz? Hierarquicamente, abaixo do plano de curso, teremos o plano de disciplina. Eu ainda coloquei entre parênteses, componente curricular, que a partir de agora nós vamos utilizar essa nomenclatura. Ele tem uma metodologia própria, é específico e relativo a uma determinada disciplina, ou seja, a um determinado componente curricular. É concebido no ambiente micro da sala de aula ou espaço reservado para a aprendizagem. E para isso vai seguir um exemplo, para vocês verem. Vejam aí, esse é um modelo de plano anual que está sendo utilizado atualmente, certo? Vejam aqui que a gente tem o bimestre, eu preciso especificar. Esse plano, visualizando aqui esse cabeçalho, vocês veem que aparece aqui, ó, BNCC. A BNCC, gente, é a Base Nacional Comum Curricular, certo? A partir dessa base, os estados têm autonomia, tiveram autonomia para criar o seu próprio documento, certo?
E o Ceará já criou o seu, e ele já está homologado, e nós já estamos utilizando. Como é o nome desse documento? DCRC, certo? Documento Curricular Referencial do Ceará. Tudo que tem na BNCC tem nele, com uma diferença. O Ceará, ele fez o acréscimo de algumas habilidades, certo? Mas tudo é baseado na BNCC. Por quê? Porque nós não podemos modificar, né, um documento maior, certo? Então, eu preciso me orientar por ele, e se eu quiser acrescentar alguma coisa de acordo com a minha realidade, eu posso, mas tirar não. Porque quando eu falo em base, né, base nacional comum curricular, então tem que ser igual para todos. E o PNLD, né, que é o nosso conhecido livro didático, certo? Essas orientações foram para o componente curricular de história, como vocês visualizam aí, do primeiro ano, certo? E aí, gente, ele identifica o bimestre, ele identifica as unidades temáticas, ele identifica os conteúdos. Olha aqui que interessante, essas unidades temáticas, elas são algo geral, que é algo novo que a BNCC trouxe, certo? Dentro dessa unidade temática, eu vou trabalhar os meus conteúdos. Os meus conteúdos estão onde? Especificamente no meu livro didático. Os objetos do conhecimento também é um novo termo que veio da BNCC. Os objetivos específicos da mesma forma. Se vocês verem, pessoal, como é tão interessante, esse professor aí, ele vai trabalhar algumas sequências didáticas, certo? Que são os planos que trabalham, posso trabalhar uma semana, posso trabalhar um mês, vai depender muito do tipo dessa sequência. E o capítulo 1 do livro didático. Olha o tanto de objetos específicos que ele vai trabalhar. E olha aqui, nós temos 3 habilidades que eles também vão estar trabalhando, certo? Tudo isso de acordo com a BNCC e com o DCRC. Depois, se vocês quiserem se aprofundar, eu posso estar enviando para vocês, certo? O documento em mídia, para vocês estarem dando uma olhada e compreendendo melhor o que é isso aí. Por quê? Porque para vocês precisam compreender a estrutura, né, do documento. Mas aí não custa nada a gente se aprimorar e saber o que é uma habilidade, o que é um objeto. Não é nosso papel, mas quem gosta, né, de se aprofundar um pouco mais, também fica à vontade, certo? Outro documento que nós vamos estar tratando hoje é sobre o diário escolar ou diário de classe, que é um instrumento de gestão e de escrituração escolar que acompanha e controla o desenvolvimento da ação do professor. Vejam, este documento relaciona todos os alunos matriculados por ano, por série, por ciclo ou etapa, turno e turma. Registra o rendimento escolar, a frequência, os conteúdos programáticos, os dias letivos e também os feriados. O diário de classe é o documento oficial que deve permanecer arquivado em todas as secretarias escolares, certo? E aí, o modelo desse diário vai depender de cada sistema, vai depender, né, se é da rede pública, se é da rede particular, mas independente da estrutura, ele vai precisar conter o quê? Todas essas informações aí. Porque a partir dele, né, eu vou dar ciência da vida escolar do meu aluno. Aqui nós temos o modelo, né, da folha de frequência, que aqui vai estar listado o nome de todos da turma, né, aqui é tranquilo. Aqui vai ter o número que é estipulado para ele. Aqui vai ter as datas, onde eu vou marcar, certo? Por quê? Porque se eu for um professor dos anos iniciais, outra nomenclatura que mudou. Antigamente, nós chamávamos Fundamental 1. Hoje, nós chamamos anos iniciais, certo? Antigamente, Fundamental 1, hoje, anos iniciais. Se eu for professora
dos anos iniciais, eu vou estar registrando aqui a frequência do meu aluno todos os dias, né? Por quê? Porque o professor dos anos iniciais, na maioria das escolas brasileiras, eles são polivalentes, certo? O que é o professor polivalente? É aquele que leciona todas as disciplinas, certo? Então, eu vou estar registrando aqui, nesse registro de frequência, nessa folhinha, todo dia. Ah, a Nayara veio hoje, então vai a presença. Nayara faltou? Eu coloco a falta. Porque no final eu vou ter que contabilizar também essas faltas. Por quê? Porque para a educação infantil, nós sabemos que a carga horária mínima, né, que a criança, a porcentagem de presença que a criança tem que ter é quanto, de acordo com a LDB? A gente sabe que ele tem que ter 60% de frequência durante o ano letivo. Para o ensino fundamental, ele tem que ter 75%, 15% a mais, certo? E aí, a nossa frequência, a folha de frequência é basicamente essa. Ele vai dizer o ano, ele vai dizer as aulas dadas, ele vai dizer qual é o bimestre, quando foi que começou e quando foi que terminou. Aqui ele vai fazer, o professor vai fazer o registro diário das atividades, certo? Nós sabemos que o professor, ele fez um plano anual. Mas desse plano anual, ele vai tirar um plano mensal, ele vai tirar um plano diário, né? E desse plano diário, ele vai só dizer aqui nessa folhinha o que foi que ele trabalhou naquele dia, certo? Que bem básico também. Aqui é um modelo de ficha de avaliação, né? Só um modelo para vocês conhecerem, mas não é obrigado que vocês vão conseguir ver assim, certo? Não necessariamente, é só um modelo. E aqui o que ele traz? Ele traz nota de avaliação, que é a nossa conhecida prova. Ele traz a nota de atividade, ele traz nota de trabalho, ele traz nota de recuperação paralela, ele traz soma de bimestre, né? E até chegar na média final, e de ladinho, na última coluna, ele tem algumas observações, certo? Então, esse é um modelo básico de ficha de avaliação, que eu divido sempre por bimestre. As escolas, geralmente, né, elas gostam de entregar as notas por semestre, né? Elas dividem, e daqui a pouco, quando a gente for falar agora do boletim, a gente já pode falar sobre isso, certo? É o documento de comunicação entre a escola e a família do aluno, referente ao seu aproveitamento escolar. Todo aluno regularmente matriculado e frequentando receberá um boletim de acompanhamento do aproveitamento escolar e assiduidade bimestral ou anualmente, certo? Então, o documento poderá ser retirado na secretaria escolar com data de entrega definida no calendário interno da instituição. Porque a gente sabe também, e vocês também vão estar participando disso, né? Porque como vocês são responsáveis por essa documentação, vocês que são responsáveis, inclusive, pelo preenchimento dos boletins, e o que é que vocês usam para estar preenchendo os boletins? Vocês vão usar o diário do professor, porque é lá que tem todas as notas do aluno, né? Então, é um trabalho bem complexo, dependendo, tipo, a escola que tem aqui vizinha a mim, são 700 alunos. Né? Então, a secretária escolar, junto com as ajudantes dela, que são duas auxiliares administrativas, elas têm que dar conta disso tudo, certo? E aí, tem escola que entrega um boletim no primeiro semestre, com as notas do primeiro e do segundo período, e no final do ano entrega o boletim completo com as notas dos 2 semestres, ou seja, dos 4 períodos, certo? Sabendo que, para o meu aluno ser aprovado, né, ele precisa ter, no mínimo, 24 pontos em cada componente curricular. Ou seja, ele precisa ter um 6, no mínimo, em cada período, certo? E algo que está acontecendo agora, pessoal, que está preocupando muito essa questão da pandemia, é justamente como é que esses alunos vão receber essas notas, né? Tem mães aí, estão vendo como é que as coisas estão funcionando, mesmo que não tenha filhos, a gente assiste na TV e vê como as coisas estão difíceis, né? A carga horária já foi flexibilizada, eu acredito que vocês tenham visto isso. Nós sabemos que a carga horária anual, ela deve ser de 800 horas,
né? No mínimo 800 horas e no mínimo 200 dias letivos. Hoje, os 200 dias letivos, esqueceu-se, né? O Conselho Nacional de Educação já emitiu os pareceres e hoje nem se fala mais em 200 dias letivos, porque nós sabemos que é impossível. Nós paramos pensando em parar 15 dias, um mês. Nós já estamos parados praticamente há 5 meses, né? E aí, esses 200 dias não tem mais condições nenhuma de serem cumpridos, mas as 800 horas até agora não foram flexibilizadas, né? É preciso cumprir essas 800 horas. Com exceção da educação infantil, que estão falando em reduzir a carga horária mínima, no que diz respeito à quantidade de horas, para no lugar deles cumprirem 800 horas, eles cumprirem apenas 460, caso retorne. Mas isso tudo ainda está em discussão. Por quê? Porque é tudo muito novo, ninguém estava esperando por isso, né? Os professores tiveram que, de um dia para o outro, virar youtuber, né? Tá gravando vídeo, tá editando vídeo, tá postando vídeo, tá fazendo uma web dessa, né? Que hoje, para eu estar aqui com vocês, eu tive que estudar, eu tive que pesquisar para ver como é que fazia, para ver como era que a gente iniciava, como é que aceitava, como é que gravava, como é que eu podia estar expondo um slide e vocês me escutando e vendo o slide ao mesmo tempo. Enfim, tudo ainda é muito novo, né? Então, daqui para dezembro, a gente acredita que, infelizmente, o retorno, ele é, pelo menos, o que se fala, né? Ele tá difícil, né? Porque a gente precisa primar pela vida, né? Em primeiro lugar, a vida. Muita gente diz, mas foi um ano letivo perdido. Não, se você conseguiu sobreviver, não tem nada perdido, né? A gente sabe que vai haver uma defasagem grande na aprendizagem, mesmo com essas atividades não presenciais, mas a gente precisa primar pela vida primeiramente. E aqui nós temos um modelinho de boletim, certo? Básico, onde ele já traz aqui, vejam, no lugar de disciplina, ele já traz componente, e em alguns eu coloquei de propósito uns antigos para depois, quando vocês forem estudar, vocês se atentarem. Tem um documento aí que ainda tratava como série, hoje a gente não trata mais como série, né? Disciplina, não se trata mais como disciplina, se trata como componente curricular. Série é ano. Fundamental 1, hoje são anos iniciais. Fundamental 2, anos finais, certo? E aqui é um modelo básico, a gente tem aí o português, a matemática, as ciências, a história, geografia, arte, e as notas e as faltas, certo? E o resultado final que vai dizer se ele foi aprovado ou não. Agora nós vamos falar, né, sobre o histórico escolar, que é um documento que registra a vida escolar do aluno. Ele pode ser emitido em duas situações. Vejam que importante isso aqui. Para transferência ou conclusão de curso. Quando emitido para conclusão de curso, atesta a conclusão total de um curso para quem objetiva a continuidade dos estudos para outro nível de ensino. Vejam aqui, lembram que nós vimos lá que a nova LDB, ela tem os níveis de ensino e ela tem as modalidades? Esses níveis são quais? A gente tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio dentro da educação básica, não é isso? Ou a possibilidade de obter outros benefícios legais decorrentes, como, por exemplo, participação em concurso público, seleção ou permanência no emprego. E mesmo eu cursando, gente, o ensino superior, né, se algum dia eu for fazer uma especialização, um curso à distância, eles vão me impedir, para eu poder ser certificada, eles vão me impedir o meu histórico, né? Então, esse histórico, ele independe do nível que eu estiver. Eu sempre vou precisar, porque é a minha vida escolar, né? Seja ela da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e até mesmo do ensino superior. Quando emitido para fins de transferência, atesta a conclusão parcial de um curso e deverá ser acompanhado da ficha individual, que nós vamos ver posteriormente, né, em outra aula. Nas duas situações citadas, os dados devem retratar fielmente a vida escolar do aluno, constando notas, resultado,
carga horária e frequência, além dos dados pessoais e identificação da escola. Em caso de segunda via de histórico escolar, este deve ser cópia fiel das informações presentes na documentação arquivada na pasta individual do aluno. Atentar para as nomenclaturas das disciplinas, carga horária, resultados e demais observações. O histórico escolar não deve conter rasuras, espaços em branco ou aplicação de corretivos. Todos os esclarecimentos sobre a vida escolar do aluno devem ser apostilados no campo de observações do histórico escolar. Aqui nós temos um modelo, certo? A qualidade pode não estar muito boa, mas vocês não se preocupem que no texto que eu vou postar lá, tá perfeito, viu? É porque aqui no slide eu tive que aumentar um pouquinho. Então, é um modelo de histórico do ensino médio, do governo do estado de São Paulo. Aqui ele já traz a base, vejam, com as suas correspondentes nomenclaturas. Inclusive, ele divide pelas áreas do conhecimento, que hoje, quando eu falo em linguagem, eu estou falando em 3 componentes curriculares, certo? A língua portuguesa, a educação física e a arte. Quando eu falo em matemática, estou falando só de matemática. Quando eu falo em ciências da natureza, eu estou falando de química, física e biologia. Isso no ensino médio. Quando eu falo no ensino fundamental, eu estou falando de ciências. Ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia. São esses os componentes curriculares. Inclusive, o ensino médio ele tem uma parte diversificada. E vocês podem ver aí que ele já traz a carga horária de cada componente curricular, né? E todas as informações que precisam constar, certo? Nesse histórico escolar. E sempre, como eu digo para vocês, é um modelo, porque vai depender do estado, vai depender da escola, vai depender do sistema, enfim, depende de um monte de coisa. Mas, basicamente, né, o que tem que conter é igual para todos. A estrutura é que as pessoas podem estar modificando, a tabela, colocando alguma coisa diferente, certo? E nós temos também a transferência, certo? Que é feita a partir de uma declaração ou de uma certidão, como queiram chamar, que atesta que o aluno está matriculado e cursando uma série, um curso, um ano, e não substitui a posterior apresentação do histórico escolar, para concluir o procedimento de matrícula na instituição de ensino de destino. O que quer dizer isso? Hoje eu estudo aqui no Choró e eu vou me mudar para Quixadá. Então, quando eu venho pedir minha transferência, eu não levo ela no dia que eu vim pedir, não. Eu vou receber uma declaração afirmando dessa forma aqui, vejam, dizendo para os devidos, declaro para os devidos fins, que Ana Flávia, nascida tal, natural do município tal, filho de fulano e cicrano, solicitou transferência nesta data e os documentos solicitados serão expedidos num prazo de 30 dias, certo? Tendo o mesmo direito a matricular-se na série tal, aí, ou do ensino médio, ou do ensino fundamental, e aí ele vai dizer direitinho todas as informações que precisam conter, sempre tendo as informações da escola no cabeçalho. Isso é inevitável, precisa ter o telefone, precisa ter o endereço, precisa ter o CNPJ, precisa ter o e-mail, né? Precisa ter o telefone, caso a escola de destino precise estar entrando em contato com a escola de origem, certo? Então, primeiro, eu levo uma declaração ou um modelo desse de certidão para a escola que eu vou estudar, e só depois de 30 dias é que eu posso vir, né? Quando eu digo assim, se for no caso dos anos iniciais, do ensino fundamental, que ainda são menores, os responsáveis ou os pais, né, que vêm receber. E aí é que eu vou levar a minha transferência, certo? Carmen. Então, os documentos que nós estamos estudando, íamos estudar hoje, são esses, certo? Deixa eu parar aqui de apresentar para eu voltar para vocês. Pronto. E aí, por que era importante, né, a gente se encontrar dessa forma? Para vocês poderem ver, estou amando essa aula, que bom.
né? Então, porque fica melhor essa interação do que só eu colocar o texto lá no portal para vocês e vocês lerem, né? Porque muitas vezes a gente tira uma dúvida, a gente faz uma colocação que era aquilo que vocês estavam precisando ouvir, e aí a gente vendo hoje esses documentos, pode ser que mais na frente eles possam ter outras coisas também, né? Eles podem ser atualizados, é como eu digo para vocês. Como é que será que vai ser o histórico desses alunos de nono ano que devem concluir agora no ano de 2020, mediante a uma pandemia dessa, né? Como é? Como é que eles vão ser avaliados? Será que o ano letivo de 2020 vai ser concluído ainda em 2020? Ou ele vai precisar entrar em outro ano? Né? Eu não sei se vocês já estudaram, mas existe um sistemazinho que é chamado de SIG, né? A minha colega, que ela trabalha com isso lá na secretaria, ela diz que já foi feita a alteração nesse sistema 4 vezes. E já vai para a quinta, só durante 2020, né? Então, como é que não vai ser? A gente não tem como a gente saber, né? Professora, Então, Oi? mas Pode falar, tô ouvindo. O SIG é o que é aquele que contém a senha, que tem, se não me engano, acho que é o tempo limite de 6 em 6 meses? Sim, só que ele está aberto, devido a justamente a pandemia, certo? Inclusive, eles fecham, aí depois que eles fecham, eles abrem para fazer algumas alterações, se for necessário, se acontecer alguma coisa, eles sempre abrem, mas mediante ao que nós estamos vivendo, algo único, então ele está aberto. Por quê? Porque lá no CID, eu também preciso estar colocando o calendário escolar. E no calendário escolar, só aqui no Choró, nós já tivemos 4. Estamos fazendo o 5º. Professora. Né? Só um instante. Isso mediante a quê? A um pensamento de retorno, que seria agora em agosto, e que a gente já tem certeza que não voltamos mais. Pode falar. Boa noite, turma. É porque aqui em Aracoiaba, no momento, a gente não, o SIG está aberto, porém não, a gente não está alimentando nada, porque não foi decidido nada ainda, período letivo, nada, entendeu? A gente não está alimentando com notas nem nada. Pronto, com notas não. Aí o que acontece? Como ele está aberto, e aqui no município a gente tem plano de contingência, a gente tem os calendários, que como eu falei para vocês, a gente já está indo para o 5º, então o que está acontecendo? Elas estão alimentando somente isso, o calendário. Mas por quê? Porque eu posso estar fazendo alteração. Agora, nota que não ficou claro ainda, se eu vou poder estar avaliando esse menino, como é que eu vou estar estipulando essa nota? Não. Certo? E aí os municípios têm autonomia para fazer ou para não fazer, para esperar ter, como você disse aí, para esperar uma resolução logo de uma vez, para fazer o que for correto, digamos assim, o que ficou decidido, certo? Mas não, hoje em dia, mediante ao que nós estamos vivendo, não tem quem está fazendo certo e nem tem quem está fazendo errado, né? A gente precisa estar fazendo alguma coisa, né? A gente precisa estar pelo menos pensando. Minha dúvida, professora. Uhum. Pronto, porque, pois assim, é exatamente. Geralmente, quando o SIG abre, a gente recebe todo como que eu digo, uma aula para dizer isso, vocês têm uma orientação, tipo uma formação. Isso. Aí, diante da situação que a gente se encontra no momento, a orientação tem que vir da Secretaria de Educação, correto? Isso, correto. Certo. Correto. Aí ele diz, aí o Alisson perguntou, a transferência vem da Secretaria da Educação. Pronto, exatamente. Aí a gente tem que ter por quê? Porque na Secretaria de Educação, a gente tem uma secretária escolar também, que essa secretária escolar, ela tem contato com todas as outras secretárias escolares da rede, certo? Por quê? Porque de todas as informações das escolas do município também precisam estar presentes onde? Na Secretaria de Educação, né? E para quem já tem Conselho Municipal de Educação, também trabalham muito juntos para quê? Para estar pensando, principalmente agora,
como é que nós devemos agir mediante a tudo isso que nós estamos vivendo, certo? E aí, como é que nós vamos proceder? Professora, qual é a atividade que nós vamos fazer a partir dessa aula? No sistema, eu preciso colocar 3 notas para vocês. Eu quero só que vocês me confirmem que a Vitória tinha me dito que eram 2, se eu não me engano, mas são 3, né? São 3 notas ou são 2? Alguém responde para mim, por favor? 3, né? Pronto, lá no sistema. A Nayara, liga teu microfone, tá desligado. Eu não tô te ouvindo, tô só fazendo leitura labial. Pronto. Na nossa disciplina de informática, lá no sistema, eu vi 3. Pronto, pois é. Da professora passada, eu vi 2, mas eu acho que a terceira nota, eu acho Depende, que é né? contando com a participação, a atividade, Pronto. enfim, tudo que a gente faz. Pronto. Aí, o que é que nós vamos combinar? Para eu passar uma atividade referente à documentação escolar, eu prefiro que a gente conclua, fale de todos os documentos, e quando a gente concluir, eu passo a atividade. Vocês concordam? Vocês já fizeram a primeira, né? Algumas pessoas que estão aqui é de outra turma que eu também ainda vou, tipo o Alisson, né? Ele é da turma que a Vitória me adicionou posteriormente. Então, vocês não tiveram nenhuma atividade ainda, certo? Mas depois a gente vai estar conversando, porque com as meninas da outra turma, a gente já teve uma atividade, que foi a aula que nós tivemos na semana passada, certo? Uma observaçãozinha. Eu queria que daquela atividade que a gente fez, que era para a gente responder, que até eu imprimi ela, eu queria que Ótimo. tivesse uma correçãozinha para a gente saber quais as opções que estavam realmente corretas, para a gente Pronto. ter uma base para estar estudando. Porque Eu lá não quando eu respondi, eu acho que eu nem respondi o teu ainda, Nayara, eu já mandei a tua nota. não vi, porque eu estou sem notebook. Pronto, pronto, mas não se preocupe, que eu coloco a nota e eu faço isso aí que você está pedindo, eu digo qual foi, tá certo? Certo, porque é Pode bom que a gente deixar. fique estudando. Tá, muito Pronto, obrigada. ótimo. Muito bem. E aí, a partir daí, vocês vão se aprimorando e pesquisando e tentando ver realmente o que é que está precisando ser adaptado, o que, é que vocês estão precisando melhorar. As notas eu gostei bastante de quem eu já consegui corrigir, certo? Foram 9, 10, 8, menos disso, não, certo? Então, quem não viu a nota ainda, não se preocupe que amanhã já vai conseguir ver e eu mando uma mensagenzinha descrevendo, combinado? Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês acham que é possível a gente estar fazendo esse momento? Vocês acham que é válido ou vocês preferem que eu continue colocando só o material lá? Do jeito que vocês fizerem for melhor para todo mundo, a gente faz, certo? Eu acho que, Mas eu. na minha opinião, de todas as formas está ótimo. Tanto a atividade, como a gente interagindo também uns com os Pronto. outros, se conhecendo, é muito bom também. Pronto, pronto, exatamente. Porque é muito bom se ver, né? E o horário, como estão dizendo aqui, o Isso. horário tá ótimo. E assim, a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo mais uma proximidade, né? Então, eu acho importante, mediante o momento que a gente está vivendo, né? Assim, de tanto distanciamento, a gente conseguir estar próximo mesmo distante, né? É Então, verdade. quando for amanhã, certo? Eu vou estar disponibilizando o vídeo. Porque ela me disse que eu preciso estar postando no canal do YouTube para poder disponibilizar o link para vocês, tá certo? Então, aqui, quando eu salvar, quando eu encerrar a nossa aula, vai demorar um pouquinho ainda para o vídeo estar ok, disponível para mim baixar e postar. Então, eu prefiro deixar para amanhã. E assim que terminar a aula, vocês já vão ter acesso a esse mesmo texto dos slides lá na plataforma. Combinado? Então, eu vou dando as próximas orientações lá no grupo para a nossa próxima aula de quinta-feira, tá bom? Então, boa noite, fiquem com Deus. Foi um prazer conhecer Boa noite. vocês. Fiquem em paz. Tchau. Tchau. Só um instante. Liguem as câmeras para a gente fazer um print.
Liguem aí, eu vou interromper aqui a gravação. Quem puder ligar a câmera, liga.